Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. O Senhor derrame sobre vocês muita paz nesse dia. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, os teus netos, os teus pais, o teu trabalho, todas as obras que você tem para fazer neste dia, aonde você colocar a planta dos teus pés, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Antes eu quero orar com você para que Deus nos dê entendimento e compreensão da sua palavra. Meu Deus, nós queremos apresentar ao Senhor esta palavra que nós vamos ler, para que ela seja vivificada pelo teu Espírito, para que ela possa vir e transformar as nossas vidas. Dá-nos entendimento e compreensão dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vamos ler então esse texto e eu quero primeiro dizer para você que nós vamos sempre falar a palavra de uma maneira simples, objetiva, não vamos nos aprofundar em nenhum assunto teológico, amém? Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é falar sobre a palavra de Deus com simplicidade, para que nós possamos colocar ela em prática na nossa vida. A palavra de Deus, as pessoas vão ver a fé que você tem pelas obras, pela tua vida, pela demonstração do que você faz, em nome de Jesus, e não pelo que você fala. Amém? Então vamos lá. Lucas 11, 1. De uma feita, certo dia, estava Jesus orando em certo lugar. Então Jesus, ele era um modelo para os seus discípulos, e Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão, nem menos nem mais. É ele que nós devemos seguir. É nele que nós temos que nos espelhar. Jesus é aquele que nos amou, diz a palavra, até o final, e se entregou por nós e morreu na cruz para nos salvar. Então nós precisamos seguir o seu modelo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não temos outro modelo, não temos outro padrão, não temos outro evangelho para pregar, a não ser de Jesus Cristo crucificado, morto na cruz, mas que ressuscitou e hoje reina, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que voltará. Amém? Então seus discípulos estavam ali e viam Jesus orando. Lembre-se que nós falamos ontem sobre Marta e Maria e comentamos que nós precisamos ter um lugar como Maria, assumir essa postura de Maria, de ter um lugar para estar aos pés do Senhor, de nos colocar diante do Senhor, de ouvir a sua palavra e praticar, de buscar a sua face, de não nos distrair com coisas que são urgentes, mas não são importantes. Amém? Tem coisas que são urgentes na nossa vida, mas tem coisas que são importantes. E buscar o Senhor é algo importante, que nós devemos reservar um tempo todos os dias, como eu disse ontem. Claro que às vezes podem acontecer algum imprevisto, óbvio. Amém? Mas nós temos esta regra, esta disciplina. E então, quando terminou de orar, Jesus terminou um dos seus discípulos de orar, um dos seus discípulos lhe pediu. Então os discípulos viram Jesus, era o modelo, eles ficaram pensando, eu imagino aqui, né? Estou imaginando aqui, como será que Jesus ora? O que será que Jesus está orando? E aí Jesus vai ensinar os seus discípulos, então ele disse assim para Jesus ainda, né? Conversando, pedindo para Jesus, né? Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, veja que João ensinou os seus discípulos a orar, e agora os discípulos de Jesus queriam aprender a orar. Nós não sabemos como João ensinou os discípulos a orar, mas nós sabemos que nós temos que orar tudo em nome de Jesus Cristo. Toda a nossa oração deve ser em nome de Jesus. Uma coisa interessante é que naquele tempo, os mestres, os rabinos, eles ensinavam seus discípulos a orar orações decoradas, mecânicas. Não era uma oração espontânea. E a nossa oração, ela deve ser espontânea. A nossa oração, ela deve ser simples, em nome de Jesus Cristo. Por isso a palavra do Senhor diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Por isso que a palavra diz que nós devemos orar sobre tudo, em todo tempo, porque nós não temos que orar uma oração decorada, mas a nossa oração deve ser uma oração espontânea, de coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E então, Jesus disse para os seus discípulos, né? Quando orardes, dizei, Pai. A primeira coisa é reconhecer que Ele é o nosso Pai.
Aqui Jesus vai ensinar alguns elementos que precisam ter na nossa oração. O reconhecimento de quem Deus é. Ele é o nosso Pai. Amém? Ele não é um desconhecido. Pai fala de intimidade. Pai fala de um relacionamento de pai e filho. Pai fala de amor. De relação. E é disso que é assim que começa. Pai. Ele é o teu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. Como nós oramos na oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Amém? E ele diz assim, santificado seja o teu nome. Nós precisamos declarar a santidade de Deus. O quão grande ele é, quão maravilhoso ele é. E precisamos entrar na presença do nosso Pai e nos santificar também. Porque se ele é santo, ele não convive, não habita com o pecado, então nós precisamos entrar na presença dele e confessar os nossos pecados em nome de Jesus. E o nosso Pai vai nos perdoar. Amém? Teremos os nossos pecados perdoados, seremos lavados de todo o pecado. Mas precisamos, assim como ele é santo, nós como seus filhos precisamos buscar a santidade também. Em nome de Jesus. E ele continua, venha o teu reino. Então outro elemento que deve existir na nossa oração é orar pelo reino. Orar pelos pastores, pelos obreiros, diáconos, orar pela igreja, orar para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande. Amém? Mas os ceifeiros são poucos. Orar para que o reino de Deus se manifeste, tanto através das nossas vidas, com poder, com autoridade, com santidade, como também Maranata, vem Senhor, em nome de Jesus. Para que o reino de Deus se faça presente nessa terra, e nós possamos ser sal e luz aqui, fazendo a diferença em nome de Jesus. Ele também diz assim, o pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Nós podemos orar sim pelo nosso pão. Preste atenção, o pão não pode nos faltar, amém? Ao mesmo tempo, o pão é algo tão simples. Então nós devemos orar por tudo, do mais simples, mais necessário. Nós temos que orar. Ah, é simples, mas é necessário. É só um pão, mas é necessário. É ele que nos dá vida, que sustenta a nossa carne. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, não significa que nós não temos que nos alimentar, mas que nós temos que alimentar o nosso corpo, mas temos que alimentar também o nosso espírito. Então, nós oramos pelo pão nosso de cada dia. E ele ainda diz aqui algo fundamental. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Nós precisamos perdoar os pecados. Para nós termos os nossos pecados perdoados, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Em nome de Jesus. Amém? Nós perdoamos também, devemos perdoar, porque senão o Senhor não vai perdoar os nossos pecados. É como aquela parábola que Jesus conta, daquele homem que devia uma quantia impagável. E ele foi perdoado pelo seu Senhor. Porém, quando ele sai, ele encontra um conservo, alguém que era como ele, e que devia uma pequena quantia para ele. E ele então pega aquele homem, pega ele pelo pescoço e exige que ele pague aquilo que lhe é devido. Então, aqueles que veem isso vão até o Senhor e dizem para ele assim, olha, sabe aquele servo que você perdoou? Pois é, ele está lá agora estrangulando, esganando, cobrando um conservo, obrigando ele a pagar algo que ele também não pode pagar. E é muito inferior àquilo que ele foi perdoado. Então o Senhor chama aquele servo e diz, servo mau, eu não te perdoei toda aquela dívida? Nós não podemos deixar de perdoar. Quantas pessoas eu atendi com enfermidade no corpo e que a causa da enfermidade era mágoa, falta de perdão. Quando ela perdoou, quando ela liberou aquela raiz de amargura que contaminava o seu corpo físico, veja bem, né? É como uma doença psicossomática, ela foi retirada e agora a pessoa começa a sarar, começa a curar. N casos, N enfermidades, muitas enfermidades, muitas. As pessoas eram curadas e a raiz daquela enfermidade
era a falta de perdão, a mágoa, raízes de amargura no seu coração, que que a pessoa precisava liberar o perdão, precisava confessar o pecado, e aí então o Senhor tirava aquelas raízes de amargura, aquela falta de perdão, aqueles laços, em nome de Jesus. Diz lá a palavra que aquele homem ele é entregue então aos verdugos para que seja punido, até que ele possa, enfim. Então ele é entregue aos verdugos, diz lá o texto daquela parábola de Jesus, amém? Porque ele não perdoou os pecados. Então esses verdugos podem se manifestar de várias maneiras. Mas uma delas, e a principal, é que Deus não nos perdoa se nós não perdoarmos. Amém? Então, continuando, diz assim: e não nos deixeis cair em tentação. Não, ou seja, pede ajuda a Deus para que nós não caiamos em tentação. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Deus, ele não tenta ninguém. A tentação, ela tem origem nas nossas cobiças. Ela não vem do Senhor. Amém? Então ele pede aqui: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter o nosso coração mudado, transformado. Então, aqui nesta oração, nós vemos alguns elementos que precisam ter na nossa oração. A questão do reconhecimento da nossa paternidade, ou da paternidade, de que nós somos filhos de Deus, ele é o nosso Pai, de que nós devemos ter santidade, assim como ele é santo, que nós devemos orar pelo reino de Deus para que se manifeste, que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia, que nós devemos perdoar os pecados de todos, assim como Deus nos perdoa, para que nossos pecados sejam perdoados. E que nós devemos também orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, naquelas cobiças que estão na nossa alma, na nossa carne, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Vamos orar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar exatamente a oração do Pai Nosso, mas nós vamos orar ela como ela está lá em Mateus, capítulo 6, verso 9. Amém? Deixa eu abrir aqui e nós vamos orar lá. Mateus 6, verso 9. 6, 9. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe. Não esqueça de colocar o teu pedido de oração, não esqueça de compartilhar e não esqueça de dar o seu like. Amém? Que Deus te abençoe muito nesse dia, que o Senhor derrame da sua graça e do seu poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.